Vamos já começar então, porque isso aí é o de sempre, o surto disso, daquilo outro. Da mesma maneira que nas leis nossas tem agravantes e atenuantes, você acha que na lei divina não ia ter agravantes e atenuantes? De qualquer maneira, seja qual for a razão, muitos se suicidam com overdose. E o suicídio também não é só dar um tiro na cabeça, não. Você pode se suicidar de tanto comer, de tanto beber, tá certo? De tanto usar droga. É um suicídio também. Então, o suicídio é quando você estraga o veículo que foi emprestado para você estar aqui, de uma maneira aguda ou crônica. Isso não tem problema. Você pode se suicidar a longo prazo. Entendeu? É considerado suicídio do mesmo jeito. Mas o suicídio esse da pessoa dar fim à vida, um tiro, isso e aquilo lá, porque é assim, no desencarne, nós já vimos isso, eu já falei para vocês, no desencarne, se na hora do nascimento nós fomos ligados, né? Então, como é que se dá o nascimento? Tem lá o relacionamento sexual, o espermatozoide fertiliza o óvulo, aí o espírito, então, que foi reduzido, nós falamos isso aí, reduz o tamanho, é implantado no útero materno, tal, vem desenvolvendo. Né? Então, o que acontece? O espírito que está reencarnando, o corpo perispiritual dele é o molde para a próxima encarnação. É ele que vai fazer as células se diferenciarem e tudo mais. E eu falei para vocês também que o espírito reencarnante, por uma questão de afinidade, ele vai atrair aquele espermatozoide que tem o potencial genético que ele precisa para passar o problema que tiver que passar. Então é assim que vêm todas as malformações congênitas. Então, a partir do momento que aquele espírito é implantado no útero e participa da divisão celular célula por célula, ele também está pondo uma raizinha dele em cada célula do nosso corpo, tem uma raiz do corpo perispiritual. De tal maneira que nós ficamos ligados a ele. Por isso que tem aquele cordão de prata, que eu já falei para vocês também, que faz com que você possa sair do corpo durante o sono, por exemplo, né? Que está lá ligando. Então, se você se ligou ao corpo na hora do nascimento, na hora do desencarne precisa desligar. Existem espíritos que já têm um determinado grau evolutivo, que eles conseguem fazer esse desligamento sozinhos. Mas não é a maioria, não é o habitual. Então, no habitual, existem equipes do plano espiritual que vão trabalhar no seu desligamento, quando a morte é não causada por você mesmo, através do suicídio. No suicídio, como não estava programado nada disso, você continua, até porque você tem uma coisa... É como se fosse assim, cada vez que a gente vem para cá, está mais ou menos determinado o período que você vai ficar. Cada um de nós que nasceu, na hora de fazer todo aquele planejamento da encarnação e tal, já foi determinado quanto tempo nós vamos permanecer aqui. Então é como se você viesse com uma bateria suficiente para aquele tempo. Tá? Quando você sai antes do tempo, tem carga na bateria ainda. E você não pode se desligar, porque ainda tem carga na sua bateria. Estou dando para vocês poderem entender mais ou menos como é que funciona. Então o espírito que se suicida permanece ligado ao corpo. Né? E muitas vezes, então, acompanhando, se ele for enterrado, toda aquela degeneração do corpo, ele está ligado ali ainda, ele permanece um período grande ali ainda ligado naquela situação. Né? Tanto é que vocês podem ver que nenhuma igreja faz missa de corpo presente para suicida.
né? Suicidou, não tem missa de corpo presente. E quando a pessoa tem, não consegue? Hein? Quando a pessoa tem o suicídio? Sorte dela, ela vai ter outras oportunidades se ela for esclarecida para não cometer, né? Entendeu? Então vejam bem, você fica numa situação, você fica ligado ao seu cadáver por um tempo, vai participar do velório, e o velório de um suicida é uma coisa complicada. Eu tive oportunidade há uns anos atrás, uma pessoa conhecida, uma moça que se suicidou, porque o marido tinha saído com outra, sei lá como é que foi lá direito a história, mas eu me lembro do marido entrando com as duas filhas no velório, as filhas desesperadas. Você imagine você presenciando essa cena toda de desespero e percebendo que não morreu coisa nenhuma e não tem mais como voltar atrás. Vocês estão entendendo? Então é uma coisa muito séria. Pena que isso não possa ser divulgado, porque se as pessoas soubessem o que é o suicídio, elas não fariam, mas de jeito nenhum, até por falta de coragem, porque não teria coragem de fazer. E nós estamos tendo casos assim em países mais desenvolvidos também, né? Às vezes porque essa vida tão materialista, o indivíduo acaba perdendo a vontade de tudo, se alguma coisa não dá certo, ele acaba se suicidando, né, por desencanto, por isso, por aquilo, e aí acaba arrumando um problema que às vezes demora séculos para a gente voltar no ponto que estava. E aquelas pessoas, vamos supor, no caso de uma pessoa. Então vamos dar um exemplo assim, um casal, né? Um casal, a mulher ama muito o marido e tal, mas aí o marido arruma uma outra começa a seduzir o marido e consegue, o marido vai com a outra e essa aqui fica desesperada e se suicida. Aquele casal é responsável, né, indireto ou direto, por aquele episódio, por aquele suicídio. Então, eles vão ter que ajudar naquele... Então, muitas vezes, eles vão receber como filho, né, aquele espírito e com os problemas que o suicida vai trazer para a próxima vida, sem condição de ser diferente. Você estragou o molde. É como eu falei do ovo de Páscoa. Você tem um molde para fazer ovo de Páscoa. Se você pegar aquele molde e amassar tudo, você não vai conseguir mais fazer o ovo de Páscoa tudo bonitinho, até arrumar o molde e deixar ele tudo certinho de novo. Então, o corpo perispiritual, o perispírito, é que é o molde que faz as células se diferenciarem no embrião, na formação do embrião. Então, aí a gente começa a entender, né, como é que as pessoas se suicidam? Um tiro na cabeça. Então você tem aquelas crianças que nascem primeiro com anencefalia. Você deu um tiro aqui na cabeça, acabou com tudo. Então você vê anencéfalo, por isso que tem os anencéfalos. Né? Hidrocéfalo, depende do que você fez, do que você causou. Muitas vezes o indivíduo dava um tiro no céu da boca, né? Pegava a arma, punha no céu da boca e bam! Então você vem, além de problemas no sistema nervoso, você vem com o palato fendido, né? O lábio leporino, o palato fendido. Aqueles indivíduos que se matavam tomando soda cáustica, né? O indivíduo ingeria soda cáustica, vem com atresia de esôfago. O que põe fogo no corpo nasce. Eu tive a oportunidade de ver alguns casos no berçário, como se tivesse queimado a criança inteira. Ela já nasce assim, com a pele totalmente esfolada. Muitas vezes não consegue sobreviver mais do que um período.
Esses que nós falamos dos japoneses lá, muitos nascem com essa região aberta, totalmente aberta. Então, todos esses casos não foram erros de Deus. Deus não sabe fazer corpo. Por que que aquela criança nasceu com aquele problema? Né? Eu tenho certeza que muitos desses microcéfalos que estão nascendo aí na atualidade são casos relativos a excesso de droga, onde o indivíduo morreu de overdose, destruindo o sistema nervoso. E hoje ele vem microcéfalo. Toda aquela região que ele desprezou, que ele acabou com ela com o uso de drogas, né? Você vê lá nessas cracolândias aí, a pessoa parece um zumbi. Ele acaba com todo o sistema nervoso, né? Então, muitas vezes ele vem agora passar uma vida aí de microcéfalo. Então, os que morrem enforcados têm problemas também, vêm com problemas nas vias respiratórias. Né? Às vezes, esses casos de atresia, por exemplo, de esôfago, tem que fazer um buraco para alimentar no estômago. Né? Então, eles vêm com problemas sérios de falta de ar, problemas seríssimos. Cada um, tiro no coração, que era uma coisa que também, né, dá um tiro no coração, porque sabe que ali não tem escapatória, né? Você dá um tiro no coração, não dá nem tempo de te socorrer. Então, você tem casos de cardiopatias congênitas, tem cardiopatia congênita que se não operar o feto intraútero ainda, ele não tem condições nem de nascer. Então você começa a entender os casos, né? Também tive oportunidade de ver em berçário crianças que têm uma doença que se chama artrogripose, que os membros são totalmente deformados, perna, braço, tudo torto, aqueles que se atiram né? Se suicidam se atirando. Então, gente, é uma coisa terrível, vocês não podem imaginar o que é um suicídio para o espírito que passa por isso daí. Daí isso tem o vale dos suicidas, porque acaba se reunindo tudo num lugar. Aquele tipo de pensamento, é por afinidade que a gente se reúne, e eles acabam, então, chama Vale dos Suicidas, porque eles acabam ficando todos, aqueles sangrando, e no plano espiritual, você se vê sangrando, aquele que deu um tiro no coração, vê aquele sangue jorrando sem parar. O enforcado com falta de ar, o que morre, enfim, o que se jogou, cada um, né? São quadros, quem tiver coragem e interesse, leia Memórias de um Suicida. E é um problema muito sério. Então, a falta de conhecimento sobre o assunto é que leva muitas vezes a pessoa a imaginar que ela está resolvendo os seus problemas. Né? Esse caso do livro Memórias de um Suicida é o caso de um autor português, Camilo Castelo Branco. Né? Quem tiver interesse, entra lá na internet, Camilo Castelo Branco, vocês vão ver a história. Ele era um escritor português que ficou cego no final da vida, depois de uma certa idade, e não aceitava ficar cego. E ele achou melhor morrer do que ficar cego. E aí foi mostrado para ele por que ele tinha ficado cego. Ele tinha ficado cego porque numa encarnação anterior, ele gostava muito de uma moça que morava na mesma aldeia que ele, lá na Espanha, mas ele era pobre, camponês e tal. E ele então, porque naquela época não tinha muita alternativa, né? Ou você trabalhava no campo, ou ia para o serviço militar, ia fazer carreira militar, ou ia para a igreja, que era a maneira de subir, de ter ascensão. Né? Então, o que aconteceu? Essa moça, que ela gostava dele, ele gostava dela, mas a família da moça, porque naquela época a família que determinava com quem que ia casar,
acabou arrumando um outro cara para ela, que era um militar. E esse aí, que gostava dela e acabou perdendo para esse militar, ele acabou indo para a igreja, entrou para a igreja, porque era a possibilidade dele ter uma ascensão social. Acontece que ele, na Espanha, na época da Inquisição, se tornou um dos inquisidores. E quando aquela mulher, o casal, voltou para esse lugar depois de muito tempo, ele pegou, e como esse marido dela, esse indivíduo que casou com ela, tinha umas teorias diferentes, era um indivíduo esclarecido, que tinha umas ideias diferentes, ele arrumou, como ele era da Inquisição, que ele era herege, e prendeu ele, para que a mulher viesse até ele, que era o chefe da Inquisição, e ele então falou para ela que se ela dormisse com ele, ele soltava o marido, mas ela falou, não, de jeito nenhum, como é que eu vou fazer isso? Não aceitou a proposta dele, né? Aí o que ele fez? Chegou numa hora que ele tinha que soltar o indivíduo, mas antes de soltar, ele cegou. Né? Aí ela levou o marido embora, mas cego. Então era por isso que ele, na encarnação posterior, acabou ficando cego também na mesma idade que ele cegou o outro. Mas ele não aceitou. E não aceitou e se suicidou. E aí, então, ele teve que passar por toda coisa. É muito bonito o livro, porque faz o indivíduo relembrar as encarnações, porque nós temos que entender que no plano espiritual nós vamos lembrar de encarnações anteriores, principalmente aquelas que explicam os porquês dessa que terminou. E aí, então, caiu a ficha dele de tudo que tinha feito. Mas isso não interessa, você passa por uma série de coisas. E olha, esse livro dá cada... você tem no plano espiritual, primeiro, quem cuida dos espíritos suicidas, quem toma conta dos hospitais, porque tem hospitais. Isso que a gente vê aqui é um retrato do que tem lá, mal acabado, diga-se de passagem. Né? No plano espiritual, nós temos hospitais especializados em suicidas. E esses hospitais, é lógico que esses hospitais especializados em suicidas é no planeta inteiro. Né? Sabe quem toma conta, quem é a pessoa, o espírito que toma conta de todos os hospitais que atendem suicidas? Maria. O espírito de Maria, Maria de Nazaré. Então, Maria que toma conta de todos os hospitais que atendem os suicidas. Inclusive, tem uma passagem interessante de Maria, Maria que tomou conta de Judas, porque Judas Iscariotes, quando viu, tanto é verdade que ele não queria que acontecesse o que aconteceu, que ele se suicidou depois que Cristo foi crucificado. E Cristo, depois que Cristo foi crucificado, desencarnou, 3 dias depois, ele aparece para Maria Madalena. Nesses 3 dias, ele estava visitando o astral inferior e ele foi visitar Judas. E entregou Judas aos cuidados de Maria depois. Porque não interessa, suicidou, vai ter que acertar. Mas, como eu falei anteriormente, você tem agravantes e atenuantes. Entendeu? E ai daquele que é o motivo. Então, por exemplo, se eu faço tiro dinheiro de uma empresa, faço aquela empresa falir, dou um golpe e a pessoa, o dono daquela empresa, desesperado, se suicida, eu sou responsável por aquele suicídio e vou ter que trazer aquele indivíduo, cuidar dele. Entenderam?
Então é muito interessante. Nesse livro, então, onde Maria que toma conta de tudo, existem os engenheiros genéticos, esses os verdadeiros engenheiros genéticos, que mostram para o indivíduo, antes dele reencarnar, como vai ser o corpo dele com aqueles problemas que tem que ter em função do que ele fez. Você tem a oportunidade de ver o seu corpo futuro, como vai ser. Então aí você já tem uma outra consequência. Quer dizer, numa gravidez de um anencéfalo, o correto é deixar ir até o fim. Mas, porque muitas vezes a lei, como a lei é feita por leigo, né, o Estado é laico, a lei é feita por indivíduos que não conhecem a realidade do plano espiritual, então eles permitem que a mulher... Existem só duas possibilidades, né, de aborto mesmo, legal. Uma é quando a mãe está correndo risco de vida. Aí, então, existe o aborto legal. E é o único permitido, inclusive, na espiritualidade. Porque não adianta nada vir um e o outro sabidamente correndo risco de vida. Muitas vezes acaba ocorrendo o óbito materno, mas não que tivesse sido previsto. Quando é previsto que a mãe corre risco de vida, está autorizado o aborto. Né? E no caso de estupro, mas no caso do estupro a gente tem que entender que o espírito que está reencarnando ali não tem nada a ver muitas vezes com o estuprador, tem a ver com você. E aí você começa a entender também os casos de adoção e tal. Quando vem para você, era seu mesmo. Era para você. Ou porque você tem um compromisso com aquele espírito, ou porque você se propôs a ajudar. Nesse livro também é muito interessante, porque quando está na época do reencarne desses indivíduos que se suicidaram e que vão nascer com esses problemas que nós falamos aqui, muitas vezes, e que não tem ninguém responsável, como no caso, por exemplo, do Camilo Castelo Branco, não tinha ninguém responsável, foi ele mesmo que foi o responsável, porque ele ficou cego porque ele tinha causado lá atrás. Então não foi que ninguém causou o problema para ele. Ele ficou cego por causa de uma doença. Então, muitas vezes, quando tem que voltar, eles pegam um casal, das duas uma, ou o casal é samaritano, é chamado de samaritanos, que se condoem da situação daquele espírito e aceitam receber ele como filho, mesmo sabendo que ele vai ter problema, ou aqueles que têm débito com a espiritualidade. Por incrível que pareça, é feita essa proposta. Olha, vocês estão em débito com a espiritualidade por causa disso, disso e disso. Vocês querem começar a acertar a conta recebendo esse espírito e cuidando dele? E aí muitos casais não têm nada a ver com aquele espírito, mas recebem aquele espírito como filho, cuidam dele para abater, vamos dizer assim, débitos que tem com a espiritualidade. Olha que coisa interessante. Por isso que diz assim, o bem apaga uma multidão de pecados. Não é isso que foi ensinado para a gente, que Cristo ensinou? Que quando a gente faz o bem, a gente apaga uma multidão de pecados. Fazer o bem é fazer o bem. Então é uma situação muito difícil, né? Eu tive oportunidade também algumas vezes, fazendo perícia médica para o funcionário público estadual, de pegar alguns casos que tentaram suicídio, né? Que não conseguiram, foram lá fazer depois perícia, que estavam afastados do trabalho. Para todos eu falei, olha, você vai ler tal livro, né? Tem que ler. Depois você resolve, se você quiser assim mesmo se suicidar. Entenderam? Então, o pior problema que tem é o suicídio, porque quando você se suicida, vamos voltar então,
Antes da gente voltar para cá, nós acertamos com o pai, com a mãe, com os irmãos, com quem vai casar, os filhos. Você acertou esse monte de compromisso. Quando você sai de cena, você deixa todo mundo, né? Os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, o cônjuge, os filhos. É uma quebra de compromisso geral, generalizada. Porque numa separação, por exemplo, no divórcio, na separação, você pode se separar do cônjuge, mas continuar dando apoio financeiro, pelo menos para a pessoa, para a ex-mulher, para o ex-marido, para os filhos, cuidando, estando presente ali nos problemas, ajudando. No suicídio você sai de cena. Tchum, tirou. Entenderam? A quebra de compromisso é generalizada.